Comprei uma casa com meu próprio dinheiro e entrada, mas minha namorada exigiu propriedade em partes iguais. Então ela contratou um advogado e envolveu seus pais quando me recusei a adicionar o nome dela na escritura. Estou com a Carla há 3 anos e nos mudamos para morar juntos há cerca de 2 anos, para um apartamento minúsculo que sinceramente, era um lixo, mas demos um jeito e tudo estava bem. Dividíamos tudo 50-50, embora eu ganhe mais dinheiro que ela, mas tanto faz, é justo, e eu nunca reclamei. Ela trabalha e ganha um dinheiro decente, mas não tanto quanto eu, já que sou da área de tecnologia e venho subindo na carreira nos últimos anos. Há uns 8 meses, começamos a falar sobre comprar uma casa juntos porque o aluguel estava ficando ridículo e estávamos basicamente jogando dinheiro fora todo mês. Eu já vinha economizando para dar de entrada há um tempo. Além disso, meu score de crédito é muito bom e eu sabia que conseguiria aprovação para um financiamento. A Carla ficou animada com a ideia e começamos a ver imóveis online e a visitar casas abertas nos fins de semana e foi muito divertido no começo, sabe? Estávamos planejando nosso futuro juntos e tudo mais. Mas é aqui que as coisas se complicam e ainda não tenho certeza se lidei com isso da maneira certa, mas acho que sim. Quando a coisa ficou séria sobre realmente fazer propostas pelas casas, fui falar com um correspondente imobiliário. Eles fizeram todos os cálculos e me disseram que, se eu aplicasse sozinho, conseguiria uma pré-aprovação para um valor muito maior do que se aplicássemos juntos. Porque a Carla tem uma dívida de empréstimo estudantil e o crédito dela não é tão bom quanto o meu. Não é ruim, mas apenas não é tão bom. O correspondente disse que provavelmente conseguiríamos uma aprovação para talvez $350.000 juntos, mas eu sozinho poderia ser aprovado para até $500.000, o que significava que poderíamos procurar casas muito melhores em bairros melhores. Eu conversei sobre isso com a Carla e a princípio, ela ficou chateada, dizendo que parecia estranho que apenas eu estivesse no financiamento e que ela não teria nenhum direito legal sobre a casa. Mas eu expliquei a ela que só porque meu nome está na escritura não significa que a casa não é nossa. Estamos morando nela juntos, construindo uma vida juntos, e é isso que importa. Além disso, apontei que se pegássemos uma casa de $350.000, estaríamos olhando para lugares mais antigos que precisam de reforma ou casas em bairros que não são tão seguros, mas se eu conseguisse a pré-aprovação para mais, poderíamos pegar algo realmente bom. Ela pareceu entender depois que eu expliquei, e concordamos em seguir em frente comigo aplicando para o financiamento sozinho. Eu dei $75.000 de entrada, que era basicamente toda a minha economia que eu vinha acumulando por anos. Além disso, tive que pagar pela inspeção, todos os custos de fechamento e todo o resto. A Carla ajudou com alguns dos custos menores, como o caminhão de mudança e alguns móveis novos, mas a maior parte do fardo financeiro ficou comigo. Encontramos esta casa perfeita por $420.000 em um bairro muito bom, com ótimas escolas, um quintal grande e tudo o que queríamos, e eu fui aprovado para o financiamento sem problemas. Todo o processo levou cerca de 2 meses, e a Carla esteve envolvida em tudo. Escolhemos tudo juntos e ela estava tão animada quanto eu com a casa. Agora, é aqui que eu talvez seja o babaca, mas eu realmente não acho que sou. Quando chegamos ao fechamento do contrato, a Carla perguntou sobre ser adicionada à escritura. Eu disse a ela que já havíamos discutido isso e decidido que apenas eu estaria no financiamento e na escritura por razões financeiras. Ela disse que entendia isso para o financiamento, mas pensou que ainda seria adicionada à escritura para ter propriedade legal da casa também. Eu disse a ela que isso não fazia sentido, porque ela não contribuiu para a entrada nem se qualificou para o financiamento. Então, por que ela deveria ter propriedade legal de algo pelo qual não pagou? Quero dizer, ela está morando lá e é o lar dela também, mas a propriedade legal é diferente. Se algo acontecesse conosco, ela poderia ir embora sem nenhuma responsabilidade financeira, mas ainda assim ser dona de metade de uma casa. Isso não me parece justo. Ela ficou muito quieta e disse que precisava pensar sobre o assunto. E honestamente, pensei que era o fim da história, porque fazia sentido quando eu expliquei dessa forma, mas nas semanas seguintes, ela continuou trazendo o assunto à tona, dizendo que sentia como se eu a estivesse tratando como uma inquilina em vez de uma parceira, o que não é verdade. Eu nunca pedi que ela pagasse aluguel ou algo do tipo. Nós dividimos as contas de luz, água, etc., supermercado e despesas da casa, como sempre fizemos. Mas então, cerca de um mês depois que nos mudamos, ela disse que queria contribuir mais para o pagamento do financiamento para que pudesse ganhar alguma participação no imóvel. Eu disse a ela que não é assim que funciona. O financiamento está no meu nome, no meu crédito e é minha responsabilidade. Então, mesmo que ela pague uma parte, isso não lhe dá a propriedade. Além disso, se ela quer contribuir com mais dinheiro para a moradia, deveria se concentrar em pagar seus empréstimos estudantis primeiro, já que eles têm taxas de juros mais altas. Foi aí que ela realmente perdeu a cabeça e começou a gritar comigo sobre como eu estava sendo controlador e a tratando como se fosse apenas uma colega de quarto em vez da minha namorada. Ela disse que eu estava usando a casa contra ela e a fazendo se sentir insegura sobre nosso relacionamento, o que não é o que eu estava fazendo de forma alguma. Eu estava apenas sendo prático sobre os aspectos financeiros e legais da propriedade de uma casa. Tentei acalmá-la e explicar que isso não muda nada em nosso relacionamento. Ainda somos parceiros e ainda estamos construindo uma vida juntos, mas ela continuou dizendo que eu estava tomando todas as decisões sem considerar os sentimentos dela, o que não é verdade, porque escolhemos a casa juntos e ela esteve envolvida em todas as etapas, exceto nas partes financeiras de fato. As coisas ficaram muito tensas entre nós por um tempo depois disso, e ela começou a agir de forma estranha com dinheiro, como controlar exatamente o que gastava em supermercado e coisas para casa, e fazendo comentários sobre como estava
está pagando para morar na minha casa. Eu disse a ela que estava sendo ridícula e que nunca agiu assim quando alugávamos e dividíamos tudo igualmente. Então, no mês passado, ela trouxe a ideia de seus pais nos ajudarem com algum dinheiro para que ela pudesse ser adicionada à escritura. Os pais dela são bem de vida, e ela disse que eles ofereceram dar a ela algo como $50,000 para colocar na casa, para que ela pudesse ter alguma propriedade. Eu disse a ela que era gentil da parte deles, mas não funciona retroativamente. Eu já comprei a casa, dei a entrada e assumi todo o risco financeiro, então ela receber dinheiro dos pais agora não muda isso. Além disso, e é aqui que posso parecer um babaca, mas estou apenas sendo honesto, eu realmente não quero estar financeiramente ligado aos pais dela. Se eles derem dinheiro a ela para colocar na casa, o que acontece se terminarmos? Eu tenho que pagá-los de volta? Eles terão o direito de opinar sobre o que fazemos com a casa? Isso apenas complica as coisas desnecessariamente. A Carla ficou muito chateada de novo e me acusou de não querer me comprometer com nosso relacionamento, o que é estúpido, porque eu comprei uma casa para nós. Como isso não é um compromisso? Mas aparentemente, porque não coloco o nome dela na escritura, significa que estou com o pé fora da porta, caso queira deixá-la. Eu apontei que, se alguém devesse se preocupar com o compromisso, deveria ser eu, porque se terminarmos, ela pode simplesmente ir embora e eu fico preso com um financiamento de $400 mil e uma casa que talvez não consiga pagar sozinho. Ela disse que é exatamente por isso que quer estar na escritura, para ter alguma segurança também, mas isso não faz sentido, porque ela não assumiu nenhum risco financeiro para começar. Estamos brigando sobre isso intermitentemente há meses, e está realmente começando a afetar nosso relacionamento. Ela traz o assunto à tona toda vez que temos qualquer tipo de desacordo e age como se eu fosse algum tipo de ditador financeiro. Na semana passada, ela disse que conversou com a irmã sobre isso, e a irmã dela disse que eu estava sendo injusto e que os casais deveriam compartilhar a propriedade de grandes aquisições como casas, mas a irmã dela não sabe da situação toda. Ela não sabe que a Carla não conseguiu se qualificar para o financiamento sozinha, ou que eu dei todo o dinheiro da entrada, ou que estou assumindo toda a responsabilidade financeira. É fácil para as pessoas de fora dizerem o que deveríamos fazer quando não entendem as circunstâncias reais. Eu amo a Carla e quero que nosso relacionamento dê certo, mas também acho que preciso me proteger financeiramente. Eu trabalhei muito duro para economizar para aquela entrada, para construir meu score de crédito e para chegar a um ponto em que pudesse comprar uma casa. E não acho justo que ela deva ter propriedade igual só porque estamos em um relacionamento. Talvez eu esteja sendo prático demais sobre isso, mas eu já vi o que acontece quando casais terminam e há grandes ativos financeiros envolvidos. Fica muito confuso e caro, e não quero me colocar nessa posição. Se ficarmos juntos a longo prazo, talvez possamos revisitar isso, como se ficarmos noivos ou casarmos, ou algo assim. Mas agora, acho que a maneira como organizamos as coisas faz mais sentido. Eu sei que ela está frustrada e entendo por que ela se sente insegura sobre isso, mas também acho que ela está sendo irrealista sobre o que tem direito. Só porque estamos morando juntos não significa que ela automaticamente ganha a propriedade de tudo que eu compro. Não é assim que os relacionamentos funcionam. Então, eu sou o babaca aqui? Atualização. Então, depois que postei isso e li todos os comentários, eu estava realmente começando a me sentir mal com a situação e pensando que talvez devesse considerar adicionar a Carla na escritura. Especialmente depois de ver quantas pessoas achavam que eu estava sendo injusto. Eu estava planejando ter uma conversa com ela sobre talvez chegar a algum tipo off de acordo, mas então, ontem de manhã, eu estava me arrumando para o trabalho e a Carla estava agindo de forma muito estranha, tipo nervosa e agitada. E quando perguntei o que havia de errado, ela disse que precisava me contar algo importante. Eu soube imediatamente que seria uma má notícia, porque ela estava com aquela expressão no rosto, como quando está prestes a confessar algo. Ela me disse que andou conversando com um advogado sobre a situação da casa sem me contar. Não apenas conversando com um advogado para pedir conselhos, mas consultando um sobre quais eram suas opções legais. Ela disse que o advogado lhe disse que como não somos casados, ela não tem nenhum direito sobre a casa, mesmo que estivesse pagando as contas de consumo e de supermercado e morando lá, o que ela já sabia. Mas então o advogado sugeriu que ela poderia estabelecer algum tipo de reivindicação de patrimônio se pudesse provar que contribuiu para os pagamentos do financiamento ou para melhorias na casa. Eu perguntei por que ela foi a um advogado sem falar comigo primeiro, e ela disse que queria entender seus direitos antes de ter mais conversas sobre o assunto, mas aqui está o que realmente me pegou. Ela disse que o advogado lhe disse que se ela começasse a pagar parte do financiamento todo mês e tivéssemos um acordo por escrito sobre isso, ela poderia ser capaz de reivindicar alguma participação na propriedade da casa mais tarde. Então, basicamente, ela estava tentando encontrar uma maneira legal de me forçar a dar a ela a propriedade da minha casa. Perguntei se era isso que ela estava planejando fazer, e ela disse que só queria saber quais eram suas opções. Mas qual é? Você não vai a um advogado a menos que esteja planejando usar a informação que ele lhe dá. Eu disse a ela que me senti realmente traído por ela ter agido pelas minhas costas para falar com um advogado sobre nossos assuntos pessoais. E ela disse que não pensou nisso como agir pelas minhas costas. Ela só queria obter aconselhamento profissional. Mas por que ela não me diria que estava fazendo isso, a menos que soubesse que eu não gostaria? Então ela soltou a verdadeira bomba e disse que seus pais não estão apenas se oferecendo para lhe dar dinheiro para colocar na casa. Eles estão dispostos a emprestar dinheiro para ela contratar um advogado se precisar lutar pelos direitos de propriedade. Eu disse a ela que toda essa conversa estava provando exatamente porque eu não queria adicioná-la à escritura em primeiro lugar. Porque agora ela está literalmente tentando encontrar maneiras de me forçar legalmente
deixa dar a ela a propriedade de algo pelo qual ela não pagou. Ela disse que não é isso que está fazendo, mas as evidências dizem o contrário. Tivemos uma briga enorme sobre isso e ela acabou indo embora e foi ficar na casa da irmã dela durante a noite. Sinceramente, fiquei aliviado por ter um espaço para pensar sobre tudo, porque eu estava com tanta raiva que não conseguia nem olhar para ela. Quando ela voltou esta manhã, pediu desculpas por não me contar sobre o advogado, mas disse que ainda acha toda a situação injusta e quer que cheguemos a algum tipo de acordo onde ela possa começar a construir patrimônio na casa. Eu disse a ela que de jeito nenhum, especialmente depois que ela tentou agir pelas minhas costas e encontrar maneiras legais de forçar a questão. Ela disse que estou sendo irracional e que só quer se sentir segura em nosso relacionamento e em sua situação de moradia, mas eu apontei que ela se sentiu seguro o suficiente para tentar contratar um advogado contra mim. Então, obviamente, ela não está pensando nisso como se fossemos parceiros. Acho que o que realmente me incomoda é que ela esteve planejando tudo isso e fingindo que só queria ter conversas sobre o assunto, quando na verdade já estava falando com advogados envolvendo seus pais. Se ela tivesse sido honesta sobre o que estava fazendo desde o início, talvez pudéssemos ter resolvido algo, mas agora sinto que não posso confiar nela. E honestamente, ler todos os comentários no meu post original me fez perceber que eu estava certo em ser cauteloso sobre isso. Tantas pessoas estavam dizendo que eu deveria apenas adicioná-la à escritura para fazê-la feliz, mas veja o que aconteceu quando comecei a considerar isso. Ela imediatamente escalou para advogados e ameaças legais. Não vou adicioná-la à escritura e não vou estabelecer nenhum tipo de acordo de compartilhamento de patrimônio, especialmente agora. Se ela quer ter uma casa, pode economizar para sua própria entrada e comprar sua própria casa, mas não vai conseguir a propriedade da minha através de manipulação legal. Eu sei que isso provavelmente soa duro, mas sinto que me livrei de uma enrascada aqui se eu a tivesse adicionado à escritura meses atrás e depois descobrisse que ela estava tão disposta a envolver advogados e sua família em nossos assuntos particulares, eu estaria preso em um pesadelo jurídico tentando desembaraçar tudo. A Carla ainda está na casa da irmã e sinceramente, não sei se ela planeja voltar ou não. Parte de mim espera que sim, porque eu a amo e quero que as coisas funcionem, mas outra parte de mim também está se perguntando se toda essa situação me mostrou quem ela realmente é quando as coisas não saem do jeito dela. Acho que veremos o que acontece, mas definitivamente não vou mudar de ideia sobre a casa. Atualização 2. Então, a Carla voltou da casa da irmã dela depois de 3 dias e a princípio, as coisas pareciam bem. Ela se desculpou novamente pela história do advogado e disse que queria tentar resolver as coisas entre nós, sem envolver outras pessoas. Pensei que talvez pudéssemos superar isso e voltar ao normal, mas eu estava errado. Ela começou a agir de forma muito estranha com dinheiro e a controlar cada coisinha que gastava na casa. Por exemplo, ela tirava fotos dos recibos do supermercado, anotava quanto pagou por produtos de limpeza e até controlava parte dela da conta de luz, até o último centavo. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela disse que queria manter registros de suas contribuições financeiras para o lar, caso isso se tornasse relevante mais tarde. Eu disse a ela que isso era ridículo e que ela estava sendo paranoica, mas ela disse que o advogado lhe disse para documentar tudo se ela fosse tentar estabelecer algum tipo de reivindicação sobre a propriedade. Portanto, mesmo tendo se desculpado por ir ao advogado, ela ainda estava seguindo o conselho dele, basicamente, montando um caso contra mim. Então, no último fim de semana, os pais dela vieram nos visitar, e foi aí que tudo desandou de vez. Eu sabia que algo estava acontecendo porque a Carla estava agindo de forma nervosa a manhã toda e ficava olhando as horas. E quando seus pais chegaram, eles imediatamente quiseram ter uma conversa comigo sobre a situação da casa. O pai dela começou dizendo que estavam preocupados com a segurança e o futuro da Carla, e que achavam injusto ela morar em uma casa sem proteções legais. Eu expliquei toda a situação novamente, sobre como eu me qualifiquei para o financiamento, dei a entrada e assumi toda a responsabilidade financeira, mas ele disse que isso não importava, porque estamos em um relacionamento sério e deveríamos construir patrimônio juntos. Então a mãe dela entrou na conversa e disse que eles estavam preparados para dar dinheiro a Carla para contribuir com a casa, para que ela pudesse ter a propriedade, e eu disse a eles a mesma coisa que disse a Carla, que não funciona retroativamente. Mas então o pai dela disse algo que me irritou profundamente. Ele disse que se eu não estava disposto a compartilhar a propriedade da casa, então talvez eu não estivesse tão comprometido com o relacionamento quanto eles pensavam. Eu disse a ele que isso era ridículo e que comprar uma casa para morarmos juntos era, na verdade, um enorme compromisso, mas ele disse que manter a Carla fora da escritura era como mantê-la como uma inquilina em vez de tratá-la como uma parceira. Eu apontei que ela não paga aluguel e que dividimos todas as outras despesas igualmente, então ela não está sendo tratada como uma inquilina de forma alguma. Mas então a mãe da Carla disse que eles estavam preocupados que eu pudesse expulsar a Carla ou terminar com ela e deixá-la sem ter para onde ir, o que realmente me deixou com raiva, porque eu nunca dei a ninguém qualquer motivo para pensar que eu faria algo assim. Eu disse a eles que se estavam tão preocupados com a segurança habitacional da Carla, talvez devessem ajudá-la a economizar para comprar seu próprio lugar, em vez de tentar obter a propriedade do meu. Foi aí que a conversa ficou muito acalorada, e o pai da Carla disse que achava que eu estava sendo egoísta e financeiramente manipulador, e que se eu realmente amasse a Carla, eu iria querer que ela tivesse segurança também. Eu disse a ele que isso era completamente injusto e que eu não fui nada além de generoso com a Carla, deixando-a morar em uma casa linda sem pagar aluguel e compartilhando todos os benefícios da propriedade sem nenhum dos riscos. A Carla mal disse uma palavra durante toda essa conversa. Ela apenas ficou sentada, parecendo desconfortável, enquanto seus pais basicamente me atacavam. Finalmente, eu disse a eles que isso era entre mim e a Carla,
e que eu não gostava que eles se envolvessem em nossos assuntos particulares, especialmente quando não tinham todos os fatos. O pai dela disse que a Carla havia contado tudo a eles sobre a situação e que eles entendiam perfeitamente bem. E foi aí que percebi que a Carla andava reclamando com os pais sobre tudo isso e provavelmente me fazendo parecer algum tipo de vilão que estava tentando controlá-la. Depois que seus pais foram embora, a Carla e eu tivemos outra briga enorme sobre o assunto. Eu disse a ela que não podia acreditar que ela andou contando nossos assuntos particulares aos pais e me fazendo parecer mal. E ela disse que precisava do apoio de sua família porque sentia que eu não estava ouvindo suas preocupações. Eu disse que ir aos pais dela e a um advogado não era pedir apoio, era montar uma campanha contra mim. E ela disse que não era isso que estava fazendo, mas eu pude ver claramente através daquilo. Ela estava tentando colocar todo mundo do lado dela para me pressionar a dar o que ela queria. Então ela disse algo que realmente me mostrou do que se tratava tudo isso. Ela disse que se algum dia terminarmos, ela não teria nada para mostrar pelos anos que passamos juntos e por todo o dinheiro que contribuiu para nossa vida em comum. Eu apontei que ela teria todo o dinheiro que economizou por não pagar aluguel ao longo dos anos, além de todas as experiências, memórias e tudo mais que se obtém de um relacionamento, mas ela disse que isso não era suficiente. Foi aí que percebi que não se tratava realmente de justiça ou segurança. Tratava-se da Carla querendo garantir que ela tirasse algo valioso do nosso relacionamento, mesmo que ele terminasse. Ela estava essencialmente tentando tratar nosso relacionamento como uma sociedade comercial, onde ela fica com ativos independentemente do que contribuiu. Eu disse a ela que não é assim que os relacionamentos funcionam e que se ela já estava planejando nosso término, talvez não devêssemos estar mais juntos. Ela disse que não era isso que queria dizer, mas acho que era exatamente o que ela queria dizer. Ela queria a propriedade da minha casa como um seguro, caso não dessemos certo. Desde então, mal nos falamos, e a casa toda parece tensa e estranha. A Carla passa a maior parte do tempo no quarto ou na casa da irmã, e quando interagimos, é apenas sobre coisas práticas, como compras ou contas. Honestamente, estou começando a achar que este relacionamento pode ter acabado. O fato de ela ter ido a um advogado, envolvido seus pais e tentado montar um caso contra mim em vez de apenas falar comigo sobre suas preocupações me mostra que ela não confia em mim e não respeita nosso relacionamento. Se ela tivesse vindo a mim e dito que estava se sentindo insegura sobre sua situação de moradia e queria que resolvêssemos algum tipo de acordo, talvez pudéssemos ter encontrado uma solução, mas, em vez disso, ela agiu pelas minhas costas e tentou encontrar maneiras de me forçar a dar o que ela queria. E não é assim que parceiros devem tratar um ao outro. Fico feliz por ter descoberto isso agora, em vez de depois de nos casarmos ou termos filhos ou algo assim. Pelo menos assim posso proteger a mim e aos meus bens e não acabar em alguma batalha judicial complicada mais tarde. Atualização 3. A Carla se mudou ontem e honestamente, estou aliviado, embora uma parte de mim esteja triste pela forma como tudo terminou. Mas sei que tomei as decisões certas durante toda essa bagunça e estou feliz por ter confiado nos meus instintos em vez de ouvir as pessoas que diziam que eu deveria apenas ceder para manter a paz. Então, depois da minha última atualização, as coisas só pioraram entre nós e ficou óbvio que não conseguiríamos superar isso. A Carla mal falava comigo e, quando falava, era sempre sobre a casa e o desejo dela de ter algum tipo de acordo legal sobre a propriedade ou o compartilhamento do patrimônio. Cerca de uma semana atrás, ela me trouxe este documento que aparentemente havia elaborado com seu advogado. Era como um acordo de coabitação que lhe daria a propriedade parcial da casa com base em suas futuras contribuições para as despesas domésticas e pagamentos do financiamento. Ela queria que eu assinasse e disse que isso tornaria as coisas justas entre nós e lhe daria a segurança de que precisava. Eu li o documento inteiro e era completamente unilateral a favor dela. Dizia que ela obteria uma porcentagem de propriedade com base no que pagasse do financiamento, mas também dizia que todas as suas contribuições passadas para contas de consumo, supermercado e despesas domésticas contariam para sua participação na casa. O que não faz sentido algum, porque esses não são pagamentos da casa. A parte realmente maluca era que incluía uma cláusula sobre o que aconteceria se terminássemos. Dizia que eu teria que comprar a parte dela da casa pelo valor de mercado atual ou teríamos que vender a casa e dividir o valor. Então, basicamente, ela poderia me forçar a vender minha casa se terminássemos e ela decidisse que queria o dinheiro em vez de manter sua parte. Eu disse a ela que não havia a menor chance de eu assinar aquilo, e ela disse que então, não poderia continuar no relacionamento porque precisava se proteger financeiramente. Eu disse que por mim tudo bem, porque eu estava cansado de ser tratado como vilão por não lhe dar a propriedade de algo que ela não pagou. Ela disse que eu estava sendo teimoso e irracional e que todos os casais que ela conhecia compartilhavam a propriedade de grandes aquisições, mas eu disse a ela que a maioria dos casais que compra casas juntos, na verdade, contribui para a entrada e se qualifica para o financiamento juntos, o que ela não fez. Então ela disse algo que realmente me mostrou o que ela estava pensando esse tempo todo. Ela disse que havia investido 3 anos de sua vida em nosso relacionamento e me ajudado a me tornar o tipo de pessoa que poderia comprar uma casa, então ela merecia se beneficiar desse investimento. Eu não podia acreditar que ela estava dizendo aquilo, como se estivesse levando crédito pelo meu sucesso profissional e estabilidade financeira. Eu disse a ela que isso era ridículo e que eu havia trabalhado duro para chegar onde estou profissional e financeiramente, e que estar em um relacionamento com ela não lhe dava direito aos resultados do meu trabalho. Ela disse que não era isso que queria dizer, mas acho que era exatamente o que ela queria dizer. Ela sentia que merecia a propriedade da minha casa porque tinha me apoiado durante nosso relacionamento, mas não é assim que nada disso funciona. Ser uma boa namorada não te dá automaticamente o direito aos bens do seu namorado. Tivemos uma última grande briga sobre isso, na qual ela
Ela me acusou de nunca ter estado realmente comprometido com nosso relacionamento e de apenas usá-la para intimidade enquanto mantinha todos os meus bens separados. Ela disse que não poderia ficar com alguém que não havia como uma parceira igual. E eu disse que se ser uma parceira igual significava dar a ela propriedade de coisas que ela não pagou, então talvez não fossemos compatíveis, afinal. Então ela começou a fazer as malas e ligou para a irmã vir ajudá-la na mudança. Levou 2 dias para ela juntar tudo, e o tempo todo ela agia como se eu a estivesse expulsando, mas eu nunca pedi que ela saísse. Ela tomou essa decisão por si mesma. Na noite antes de ir embora, ela tentou mais uma vez me fazer reconsiderar, dizendo que ainda poderíamos resolver as coisas se eu estivesse disposto a ceder. Eu disse a ela que a amava e queria que as coisas dessem certo, mas que não seria pressionado a abrir mão da propriedade legal da minha casa, e que se ela não pudesse aceitar isso, então talvez não fossemos certos um para o outro. Depois que ela foi embora, me senti muito vazio e triste por algumas horas, mas honestamente, acho que me livrei de uma grande enrascada. E se tivéssemos nos casado e então ela decidisse que merecia metade de tudo que eu possuía porque tinha sido solidária durante nosso casamento? E se tivéssemos filhos e ela os usasse como moeda de troca para obter mais dos meus bens em um divórcio? Pelo menos agora eu sei que tipo de pessoa ela realmente é quando as coisas não saem do jeito dela, e posso encontrar alguém que realmente queira estar comigo por quem eu sou, em vez de pelo que eu posso lhes dar.